Galera, vamos conversar um pouquinho sobre Oliveira Viana. Esse pensador brasileiro, ele tem um papel muito importante dentro da década de 20, 30, chegando a atuar, inclusive, dentro do Estado Novo, ok? Vamos lá. Ele é de Saquarema, Rio de Janeiro, nasce em 1883, falece em 1951, né? A formação dele é na área do direito, como muitos dos pensadores que a gente está falando aqui, e ele vai ter uma longa carreira dentro de diversas instituições públicas no Rio de Janeiro e depois, como eu falei, chega a atuar no governo federal, né? É bastante importante a atuação dele como consultor do Ministério do Trabalho e ele chega a ser até ministro do Tribunal de Contas da República. Em 1932, depois da Revolução Constitucionalista, tem uma constituinte chamada para revisar a Constituição e aí dá origem à Constituição de 1934, aquela que dura até 37, né, uma das constituições mais curtas que a gente teve. E ele participa da Constituinte como referencial, como um jurista referenciado, né? Em 1937 ele ocupa a oitava cadeira da Academia Brasileira de Letras, né? Então, só estou falando aqui um pouquinho para vocês entenderem a notoriedade do Oliveira Viana em sua época. A obra que a gente vai tratar aqui é de 1922, ou seja, ele é mais jovem, se chama Populações Meridionais do Brasil, onde ele vai tratar, dentro daqueles eixos norteadores que a gente já falou, a questão da formação do povo e a questão do atraso, tá? Para entender isso, ele vai se utilizar da perspectiva antropogeográfica que a gente já tinha encontrado lá no Euclides da Cunha. E ele vai dividir o Brasil em 3 domínios geográficos que vão dar, consequentemente, 3 domínios antropomórficos, de formas de brasileiros. No norte temos a figura do sertanejo, que a gente já estudou lá com o Euclides da Cunha, no sul gaúcho e no centro-sul a figura do matuto. É o matuto que é o principal foco de interesse dele, por isso a estrelinha aqui, porque é no centro-sul que se localizam os principais centros urbanos do país. E ele está focado nessa questão. Vocês vão ver que a questão da urbanização, da racionalização é muito importante para ele. Bom, a grande crítica que ele vai ter nesse livro é da interpretação do Brasil pelo ponto de vista que ele chama de irreal, um ponto de vista até inocente, né? Que está ligado às ideias liberais. Então ele está falando que o ponto de vista de político de uma visão liberal é até inocente. A gente não pode ter essa visão porque ela é discrepante, ela vai ignorar uma série de dificuldades que o Brasil tem na sua realidade e que vão ser não consideradas, né? Bom, essa nova interpretação, a gente vai ver aqui já já, ela vai ser dada, ela vai ser construída por elites. Eu preciso ter uma nova visão de país construída pelas elites. Aquelas as mais brancas possíveis, aquelas que vieram e têm uma grande contribuição das raças brancas europeias na sua formação, né? Bom, mas antes da gente chegar nisso, vamos dar uma olhada no eixo do atraso. Por que ele fala que o Brasil é atrasado? O Brasil vai ser atrasado porque nós tivemos ao longo da nossa história ciclos econômicos intermitentes, né? Então eu tenho lá ciclo do pau-brasil, acaba o pau-brasil, ciclo da cana, acaba a cana, tenho mineração e assim sucessivamente. Esses ciclos são inconstantes e vão, no final das contas, não desenvolver o Brasil, certo? O que faz com que nós recorramos à vida campesina, nós recorramos à ruralidade para obter nosso sustento de vida. Então o Brasil não vai se desenvolver economicamente por essa questão dos ciclos econômicos intermitentes. Isso explica o atraso, ok? Isso é um dos estados, um dos problemas do Brasil. Mas resolver essa questão do atraso significa para ele resolver a questão da formação do povo, tá? Esse povo que foi rural, ele vai se miscigenar. Então, nós temos
como consequência do atraso, mas também como fonte geradora desse problema, a mestiçagem, tá? Eu tô lá separado, tô lá rural, com acesso a diversas raças, então o povo brasileiro vai ter como filhos mestiços, né? E a mestiçagem aqui para o Oliveira Viana, ela é degenerada, certo? Diferente lá de Euclides da Cunha, onde não era degenerada, era apenas atrasada. Aqui ele extrema mais ainda essa visão e vai falar que a mestiçagem é um caso de degenerescência, tá? O mestiço, ele não ascende socialmente, ele vai ficar estagnado, ele não consegue melhorar. E isso é o que ele não quer que aconteça para o Brasil. Então, qual que é a solução que ele vai propor? Ele vai propor que nós passemos por um processo de clarificação. Então, eu preciso ter o caldeamento, né, da raça negra, ou seja, eu preciso branquear os negros, eu preciso branquear os mestiços de índios, né? Lembrando que aqui no Centro-Sul eu tenho mais a figura do negro. Então eu preciso implantar esse processo no Brasil. Para que eu tenha essa questão aqui, para que eu saia dessa questão e venha para cá. Ele vai relacionar a mestiçagem à noção dos poderes locais, tá? Por quê? Os poderes locais são aqueles construídos dentro da ruralidade, dentro daqueles rincões do Brasil, né? Longe dos grandes centros. Então, os poderes locais, eles vão são tocados pelos mestiços, e tem os mestiços tanto como propagadores quanto vítimas desse processo, baseados no favoritismo, na descrença na justiça, na impunidade e tudo mais. Então ele está ligando uma série de problemas que se encontram e se encontravam no Brasil à questão da mestiçagem, né? E alocados nos poderes locais. Eu preciso, então, ter esse processo de clarificação para aumentar o número de pessoas numa elite branca que vai receber os mestiços clarificados aqui, então isso aqui vai aumentar de tamanho. E essa elite ela vai ser responsável por organizar o Brasil. Organizar o Brasil de qual forma? Através de um Estado centralizado e forte, ok? Então aqui a gente está falando de um projeto que tem como base o pensamento da eugenia, certo? Do bom nascido, é aquele da raça dominante, né? Seria mais desenvolvida dentro desse pensamento pseudocientífico. E eu também tenho uma proposta aqui de criação de um Estado forte, centralizador, né? E que vai conseguir fazer essas transformações no Brasil. Um casamento bastante perigoso, que faz parte desse cenário que a gente conhece lá da metade do século XX, então não é uma ideia descolada do Oliveira Viana. Nós temos isso acontecendo em geral, né? Todo o cenário da Segunda Guerra Mundial traz essas ideias aqui. O importante é a gente entender que essas ideias estão, como eu disse, próximas do governo federal brasileiro na época. E vão deixar a sua marca, por exemplo, dentro das noções que a gente vê acontecendo na Era Vargas, em especial a partir de 37 no Estado Novo. Beleza, gente?